A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 11, do versículo 25 a 27. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram. Ontem nós celebrávamos a festa de Nossa Senhora do Carmo e nós ouvimos o Evangelho de São Mateus no capítulo 12. E agora nós retomamos capítulo 11. Aí vocês podem até perguntar, por que é que volta? Bem, ontem, como era uma festa de Nossa Senhora, aí o Evangelho foi aplicado a ela, porque Jesus estava ensinando aos discípulos e a sua mãe chegou e alguém avisou e Jesus aproveitou para trazer um ensinamento novo, que a família da gente de sangue é muito importante, mas com Jesus está iniciando uma nova família, família de Deus, e nós somos todos irmãos, por isso que ela também é nossa mãe, e ela passa a ser uma irmã nossa, e ela passa a ser a primeira discípula, a primeira catequista, a primeira que trouxe dentro de si encarnada a palavra de Deus, concebeu a palavra no seu interior para depois ela nascer em Jesus. Portanto, esse evangelho foi muito importante ontem para a gente poder entender o que nós estávamos celebrando. E a história de Nossa Senhora do Carmo também, que eu contei tirando do livro do Padre Campos. Mas hoje a gente retoma porque a gente vai ler o Evangelho de São Mateus até terminar, depois a gente vai ler São Lucas. Bem, no texto de hoje, o que é que nós devemos prestar atenção? É que Jesus aqui, tem um outro evangelista que Jesus foi inundado pelo Espírito Santo. E diz que nessa hora ele rezou ao Pai, né? Eu te louvo, ó Pai. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E nesta pequena oração, o que é que ele nos ensina? Primeiramente, aparece aqui alguns títulos. O primeiro, que ele começa a ensinar para nós que Deus é Pai. Primeiro título que ele dá a Deus, né? A Javé, ó Pai. E também esse Pai é Senhor do céu e da terra. É o Deus Criador. É o Pai de Jesus. Olha que ensinamento belíssimo. Não precisa a gente ir longe. Agora, logo depois, Jesus diz que Deus, vós escondestes estas coisas aos sábios e entendidos. Olha aqui, outro título para as pessoas. Que pessoas são essas? No caso aqui, são os membros da elite religiosa e política da época de Jesus, da sociedade de Jesus. Eles são os sábios e os entendidos. Se nós trouxermos para hoje, o que é que nós percebemos? É que hoje também são os homens de estudo teológico, os PhDs, e agora já tem pós-PhD.
em teologia, em sociologia, em política, não é? E essas pessoas se consideram sábias, doutoras, e por isso que elas, muitas vezes, desde o tempo de Jesus, elas se recusam a aceitar Jesus como Filho de Deus, a Jesus como enviado do Pai. Eles querem tratar de um Jesus numa linha imanente, meramente humana, que viveu aqui entre nós, que fez coisas boas, que falou com eloquência, que ensinou e que até morreu na cruz, deu a vida, né? Pela sua causa. E aí entra as ideologias, e a gente, se for falar aqui, vai longe, porque há muita literatura a esse respeito. Mas esses se esquecem de descobrir o Jesus da fé, o Jesus que se revelou na história como o Filho de Deus, que chamou a Deus de Pai. E por isso que ele louva pelos pequeninos, é um outro título que Jesus dá aqui aos simples, aos humildes, aos empobrecidos, aquelas pessoas que buscam proteção, não é? Porque os grandes, não que Deus exclua os sábios e os entendidos, não, Deus não exclui. Eles mesmos se posicionam contra a Jesus e o seu reino. Aliás, a política é uma das artes nobres de viver a caridade. A igreja afirma isso em documento. Foi o Papa Pio XII que proclamou. A política é a arte nobilíssima de viver a caridade. Então eu achava que, já que estamos nos aproximando, né, daqui a pouco tem escolha no mês de agosto de candidatos, seria bom que os candidatos se preparassem. Muita gente despreparada, vai pela emoção, vai pelo confronto, vai porque tem interesses em grupos, interesse em posição, em posto, em vaidade, em título, em dinheiro, em arrumar os seus negócios. Quer dizer, a política não é para isso. A política é todo cidadão, pelo fato de ser uma pessoa que está na terra. O ser humano é cidadão, é um homem político. Todo, nasceu é um político, já dizem os filósofos antigos, não é? Que o ser humano é um ser religioso e é um ser político. Então nós temos que conhecer melhor o que é política, no sentido bom da palavra, no P grande, política com P grande, com P maiúsculo, não é? E por isso eu já dei uma entrevista no passado dizendo que quem entrasse devia fazer cursos, não é? Cursos de sociologia, de economia, de administração, porque está tudo dentro de ciências políticas. E tinha que se preparar e apresentar projeto e dizer onde é que tem as fontes para realizar aquilo que você planeja para o bem da cidade, da comunidade, do estado e do país. Então eu gostei muito desse evangelho de hoje, porque a gente deu essa oportunidade de mostrar esse aspecto. Pelo fato de você estar numa outra área, você não pode se esquecer de Deus. Aí quem é que se lembra de Deus? Os empobrecidos, os que anseiam por justiça, os que têm o coração puro, não é? Então a gente pode ver, meus irmãos, aí na internet, quantas pessoas simples pedindo, né? E como elas são dignas. Eu vi cenas que é feita a propósito, junto de uma pessoa que pedia esmola, deixou cair a carteira. O esmolé pegou a carteira, saiu correndo atrás do que deixou cair. E disse: eu achei, você caiu ali, deixou cair a sua carteira. E o homem ficou feliz e doou dinheiro a ele, porque ele foi uma pessoa de confiança e que foi digna também. Então são os pobres, são os humildes. E eu sugeria para vocês, para terminar, que lessem o artigo
de Padre João Medeiros, que saiu terça-feira, 9 de julho, na Tribuna do Norte, no setor Opinião, onde tem aí na segunda página da Tribuna do Norte, tem o título Conviver, Arte Delicada. É muito importante que a gente leia esse artigo, para poder entender também um pouco do que nós estamos refletindo. E olha, hoje nós temos os bem-aventurados Inácio de Azevedo e seus companheiros, um sacerdote, homem apostólico dedicado à evangelização. Ardoroso missionário, voltou a Portugal para trazer consigo outros colaboradores para a missão aqui no Brasil. Mas quando vinha, foram surpreendidos por anticatólicos nas Ilhas Canárias. Inácio de Azevedo e seus companheiros foram martirizados. Isso aconteceu no dia 15 de julho de 1570. Eles foram declarados bem-aventurados pelo Papa Pio IX. Que os mártires de ontem e de hoje intercedam por nós. Foram pessoas também humildes e pequenos que deram a vida porque ouviram o Evangelho de Jesus. Acabamos de ouvir São Mateus capítulo 11, do versículo 25 a 27. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.